E aí galera, beleza? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pois pessoal, bora lá. A gente vai entender agora o que significa. A gente vai entender na realidade a questão da dentro da ecologia. Nós vamos entender o que é a cadeia alimentar e o que é a teia alimentar, beleza? Pode ser que apareça dois nomes: cadeia alimentar ou cadeia trófica, ou pode ser que apareça teia alimentar ou teia trófica, beleza? Esses dois nomes vai simbolizar a mesma coisa. Pode ser que apareça na sua prova, no vestibular, no Enem, não sei. Mas pode ser que apareça ou cadeia alimentar ou cadeia trófica, que é a mesma coisa, ou teia alimentar ou teia trófica, que é basicamente a mesma coisa, beleza? Só que nós vamos compreender a diferença de uma cadeia alimentar para uma teia alimentar, beleza? Pois vamos lá. Galera, é o seguinte. Na cadeia alimentar, se a gente for pesquisar a questão do conceito de cadeia alimentar ela vai ser uma representação gráfica na qual ela vai mostrar o fluxo de energia de um organismo dentro de um ecossistema. Então, cadeia alimentar ela é uma representação gráfica do fluxo de energia de um organismo dentro de um ecossistema. Felipe, não entendi nada. É simples. Na cadeia alimentar, a gente vai ter os produtores, os consumidores e os decompositores. Em uma cadeia alimentar, nós vamos ter os produtores, os consumidores e os decompositores. Felipe, para que serve cada um? Os produtores, eles vão, olha como o nome diz, produtores. Então, os produtores, eles vão produzir o seu próprio alimento. Produtores vão produzir o seu próprio alimento. Os produtores eles vão ser animais autotróficos, vão ser seres autotróficos, beleza? E eles vão realizar essa produção de alimento de duas formas: através da fotossíntese ou também através de um nome bastante interessante que é quimiossíntese, que é a quimiossíntese ou quimiosintetizante, que vai ser através da oxidação orgânica, beleza? Mas o que acontece? Os produtores, eles vão produzir o seu alimento, vão ser seres autotróficos, através da fotossíntese ou através da quimiossíntese, beleza? Além dos produtores, nós vamos ter também os consumidores. Olha o nome, consumidores. Então eles vão consumir, beleza? Então os consumidores, eles vão ser seres heterotróficos, beleza? Consumidores vão ser seres heterotróficos. Os consumidores, eles não vão produzir o seu próprio alimento, como o próprio nome, heterotrófico, ele não produz o seu próprio alimento. E aí existe uma classificação, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim vai. Felipe, qual é primário, qual é secundário, terciário, quaternário? A gente já vai entender, beleza? Só que entenda de início só isso daí. Produtor, produz seu próprio alimento, é um ser autotrófico. Consumidor, ele consome o seu alimento, ele não produz o seu próprio alimento e é heterotrófico. E depois disso nós vamos ter os decompositores, beleza? Que os decompositores, eles vão degradar a matéria orgânica. Felipe, como é que eu sei o que é um consumidor primário, o que é um consumidor secundário, terciário, quaternário? O que eu sei que é um decompositor, o que eu sei que é um produtor? Como é que eu entendo? Bora lá. Pessoal, antes da gente entender isso, a gente tem que entender o seguinte. Lembra que os produtores eles vão produzir seu próprio alimento? Mas, Felipe, de que forma? Eles vão produzir o seu próprio alimento através da energia do Sol, ou da energia luminosa do Sol. Eles vão adquirir essa energia e vão produzir o seu próprio alimento. Felipe, mas como é que eu faço para identificar em uma cadeia? Porque você falou que cadeia alimentar é uma representação gráfica, ou através de um gráfico bonitinho, ou através de imagens. Felipe, se no caso for imagens, como é que eu vou identificar se é um produtor, um decompositor, se é consumidor primário? Como é que eu vou identificar isso? É simples. Lembra que Verônica pediu que a gente fizesse isso daqui, ó, essa representação linda e maravilhosa, certo? Talvez esteja um pouco fora de contexto a questão dos animais e seu habitat, mas vocês vão entender isso daqui detalhadamente. Bora lá. Olha que interessante. A gente tem essa plantinha aqui linda e maravilhosa. A planta, presta atenção, todos os seres produtores, eles vão ser, na sua grande maioria, se não todos, no caso todos os produtores vão ser plantas, beleza? Ou plantas ou algas.
ok? Só um dado importante que a maior parte do nosso oxigênio que a gente adquire são graças às algas, beleza? Mas o que a gente tem que saber? Que os produtores vão ser geralmente plantas e algas, beleza? Então bora voltar aqui para essa imagem. Então nessa imagem eu tenho o quê? Eu tenho um produtor que é essa plantinha aqui, linda e maravilhosa, beleza? Só que ó, aqui é o produtor. Depois do produtor, lembra que a gente tem os consumidores? Vocês lembram? Então, se aqui é o produtor, então esse coelhinho aqui vai ser o consumidor primário. Felipe, consumidor primário? Sim, porque ele vai consumir do produtor. Então, o consumidor primário, ele vai consumir, vai se alimentar do produtor, beleza? Então, aqui eu tenho o consumidor primário. Depois do consumidor primário, eu vou para cá, ó, essa cobra. Felipe, esse daqui é o quê? Aqui é o consumidor secundário. Então, consumidor primário, consumidor secundário, beleza? Aí imagina que é o seguinte, essa cobra aqui tá de boa e de repente a águia vai pá, pega ela, beleza? Então, consumidor primário, secundário, consumidor terciário, boa, que é consumidor terciário. Felipe, então é o seguinte, então tem um produtor que ele vai produzir seu próprio alimento, que geralmente é planta ou alga. Aí eu vou ter um consumidor primário que vai se alimentar do produtor. E aí que geralmente, presta atenção, o consumidor primário ele vai ser seres herbívoros, beleza? Que vão se alimentar de plantas, de frutas, geralmente vão ser seres herbívoros. Só que aí do consumidor secundário para frente, secundário, terceiro, quaternário, vão ser animais carnívoros, beleza? Que vão se alimentar de outros animais, ok? Então, voltando, eu tenho produtor, consumidor primário, consumidor secundário, aí aqui a águia, consumidor terciário, aí eu tenho essa puma aqui, imagina que essa puma pegou essa águia, comeu, por exemplo, se alimentou dela. Então, aqui é um consumidor quaternário, beleza? Felipe, posso ter quantos consumidores? Quantos for necessário. Isso vai depender muito da cadeia alimentar. A gente vai entender um pouco mais isso na questão de teia alimentar, que mais à frente a gente vai ver. Mas em cadeia alimentar é isso. Então aqui, nesse caso, aqui é uma representação gráfica de uma cadeia, beleza? Aí quando essa puma morrer, por exemplo, vai vir os decompositores, as bactérias, os fungos vão degradar. Por isso o pessoal fala que a questão da cadeia alimentar ela é cíclica. Como assim esse ciclo vai repetir? Não entendi. Quando essa pulga morrer, as bactérias, os fungos vão começar a agir na matéria morta e essa matéria ela vai estar na terra. Essa matéria, quando ela for degradada, ela vai ser absorvida pela terra e na terra vai produzir a planta e assim vai seguir sucessivamente, beleza? Então, pessoal, de início é isso. O que a gente tem que entender de cadeia alimentar é basicamente isso. Só que olha que interessante. Em uma cadeia alimentar, eu tenho consumidor primário, secundário, terciário, decompositor, produtor, enfim, eu tenho tudo isso. Só que além da cadeia alimentar, eu tenho os níveis tróficos, beleza? Quanto maior o nível trófico, menor é a quantidade de energia. Quanto maior for o nível trófico, menor será a quantidade de energia adquirida, a quantidade de energia disponível. Felipe, o que é esse tal de nível trófico? O nível trófico vai mostrar a posição que o organismo vai ter dentro de uma cadeia alimentar. Como assim, Felipe? Bora lá. Vamos para essa daqui. Vamos para essa daqui. Melhorzinho. Certo? Tá até um pouco fora de contexto, mas vamos entender o contexto em si. Bora lá. Eu tenho aqui, quem é esse? Consumidor, decompositor, produtor. Boa, que é produtor. Então tem um produtor, aí a capivara, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário e decompositor. Beleza, boa. Só que olha que interessante. Aqui é produtor, não é? Só que aqui ele vai ocupar o primeiro nível trófico. Produtor, o primeiro nível trófico. Depois do produtor, eu tenho aqui o consumidor primário, boa. Só que o consumidor primário, ele vai ocupar o segundo nível trófico. Pera aí, Felipe, como é que ele é produtor e está no segundo nível trófico? Exatamente. Então, produtor, consumidor primário, perdão, consumidor primário vai estar no segundo nível trófico. Vamos voltar. Produtor, primeiro nível trófico. Consumidor primário, segundo nível trófico. Aí, Felipe, aqui é consumidor secundário. Então, vai ser o terceiro nível trófico? Isso.
ele vai conter, vai estar no terceiro nível trófico. Felipe, só que essa raposa, vamos colocar assim, ela foi comida por esse crocodilo aqui. O crocodilo é consumidor primário, secundário, terciário. Opa, é consumidor terciário. Qual é o nível trófico? Ele vai estar no primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Felipe, o urso que comeu desse crocodilo, por exemplo, ele vai ser o consumidor primário, secundário, terciário, consumidor quaternário. Só que ele vai estar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível trófico. Beleza? E aqui vai estar os decompositores. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, pessoal, nisso daí. Entendeu? A gente não pode confundir a questão de consumidor primário. A gente não pode dizer que o consumidor primário ele está no primeiro nível trófico. Não. O consumidor primário ele está no segundo nível trófico. Lembra o seguinte, que o nível trófico, ele sempre, o primeiro nível trófico sempre vai ser o produtor. Beleza? Felipe, se eu tenho um consumidor terciário, então ele vai estar no quarto nível trófico. Sempre aumenta mais um. Consumidor primário, segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. Consumidor terciário, quarto nível trófico. Consumidor quaternário, quinto nível trófico. E assim vai sucessivamente. Felipe, só que você falou que cadeia alimentar ela é uma representação gráfica, certo? Certo. Geralmente vai aparecer imagem? Não. Pode ser que ela apareça também em gráficos, certo? Eu quero assim, se vocês puderem, beleza? Pegar o livro de vocês, o livro de Biologia Moderna, de Amaves e Marto, acho que é assim que fala, do terceiro ano do ensino médio, beleza? No livro, na página de número 197, a gente vai ter isso daqui, ó. Olha que interessante. Essa imagem na página 197, ela vai mostrar exatamente a questão do fluxo de energia, beleza? O Sol aqui vai produzir muita energia que vai ser adquirida pelo produtor, só que parte dessa energia que o produtor vai utilizar vai ser para o funcionamento do seu organismo. Além da questão do funcionamento do seu organismo, também vai ser para a eliminação das fezes, essas coisas. Então, parte da energia que qualquer animal vai adquirir, uma parte vai para ele, vai ficar do organismo dele, e as outras vai ser eliminada. Beleza? Então, bora voltar na página 127, 197. Se puder acompanhar no livro, melhor ainda. Então, tem o Sol produzindo aqui bastante energia, bastante. Aí o produtor recebeu muita. Só que o produtor, você percebe que é o seguinte, foi muita energia e aos poucos foi diminuindo, certo? Felipe, isso daqui é imagem, tem representação gráfica? Tem. Olha aqui a de baixo. Na de baixo você pode perceber o seguinte, que tem duas, que tem a questão de umas tabelas tipo em barra. Olha que interessante. Eu tenho essa tabela aqui, a verdinha, que ela vai ser caracterizada pelo produtor. Beleza? Olha quanta energia que o produtor vai adquirir. Beleza? Só que depois do produtor eu tenho um consumidor primário, que é esse laranjinha. E olha como diminuiu a questão do produtor para o consumidor primário. Além disso daqui eu vou ter o consumidor secundário, que é esse laranja. Viu como diminuiu? E olha o consumidor terciário, primário, secundário, consumidor terciário. Olha o quanto de energia que ele ficou. Entendeu? Então, de acordo com quanto maior for o nível trófico, quanto maior for a questão da localização dele, menor será a quantidade de energia obtida. Ou seja, quanto maior for a localização dele, menor será a quantidade de energia que ele irá obter de acordo com o alimento. Então, por isso, então vamos lá. Felipe, o que é melhor? O que é melhor? Eu relacionado a ganhar a maior quantidade de energia. O que é melhor? Pensa comigo. É melhor eu ser um consumidor terciário ou ser um consumidor secundário? O que é melhor relacionado a obter mais energia? Ser o consumidor terciário ou ser o consumidor secundário? O secundário. Boa, parabéns. Por quê? Porque eu vou obter mais energia. Quanto maior for o nível trófico, quanto mais distante ele tiver do produtor, menor a quantidade de energia que ele irá obter. Felipe, o que é melhor? Eu estar no terceiro nível trófico ou estar no segundo nível trófico? É melhor você estar no segundo nível trófico, porque você irá obter maior quantidade de energia, beleza? Daí, pessoal, nós vamos entrar na questão da teia alimentar. Felipe, o que é a teia alimentar? A teia alimentar, ela vai ser caracterizada, ela vai mostrar qual é a localização, aonde o organismo ele vai estar em uma cadeia. Um organismo, ele pode estar em diversos lugares dentro de uma cadeia.
Como assim, Felipe? Bora lá. Um organismo, ele pode ocupar diversos lugares em uma cadeia, beleza? Vamos entender o seguinte, bora lá. Eu tenho, por exemplo, aqui, ainda no livro de vocês, só que agora na página 194. Na página 194. Percebe o seguinte, eu vou até aproximar um pouco mais. Olha só. Tá vendo essas setas muito loucas? Essas coisas que não dá quase nada para entender? Então o que acontece? Aqui, geralmente as questões vai pedir dessa forma, beleza? Vai perguntar, na questão por exemplo, dessa joaninha para coruja, ela vai ocupar que nível? Qual é a teia? Como é que vai representar? De uma forma mais simples, eu vou utilizar os exemplos que foi no caderno, beleza? Bora lá. Vamos usar um exemplo simples, um exemplo fácil, como por exemplo o do crocodilo aqui. Olha que interessante. O segundo nível trófico, porque você irá obter maior quantidade de energia, beleza? Daí, pessoal, nós vamos entrar na questão da teia alimentar. Felipe, o que é a teia alimentar? A teia alimentar, ela vai ser caracterizada, ela vai mostrar qual é a localização, aonde o organismo ele vai estar em uma cadeia. Um organismo, ele pode estar em diversos lugares dentro de uma cadeia. Como assim, Felipe? Bora lá. Um organismo, ele pode ocupar diversos lugares em uma cadeia. Beleza? Vamos entender o seguinte. Bora lá. Eu tenho, por exemplo, aqui, ainda no livro de vocês, só que agora na página 194. Na página 194. Percebe o seguinte, eu vou até aproximar um pouco mais. Olha só. Tá vendo essas setas muito loucas? Essas coisas que não dá quase nada para entender? Então o que acontece? Aqui, geralmente as questões vai pedir dessa forma, beleza? Vai perguntar, na questão por exemplo, dessa joaninha para coruja, ela vai ocupar que nível? Qual é a teia? Como é que vai representar? De uma forma mais simples, eu vou utilizar os exemplos que foi no caderno, beleza? Bora lá. Vamos usar um exemplo simples, um exemplo fácil, como por exemplo o do crocodilo aqui. Olha que interessante. Eu tenho aqui uma cadeia alimentar, linda e maravilhosa, tá bom? Apesar desse animal viver mais no gelo e esse aqui ser totalmente em clima diferente, mas vamos no contexto. Vamos lembrar, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, pronto, beleza. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro, quarto, quinto, beleza. Agora olha que interessante. Nessa cadeia, o crocodilo, o jacaré, ele está como consumidor terciário. Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Felipe, ele é consumidor terciário. Qual é o nível trófico? Ele vai estar no primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Beleza? Então olha que interessante. É consumidor terciário e está no quarto nível trófico. Nessa cadeia alimentar, ele está nesse lugar. Está como consumidor terciário e está no quarto nível trófico. Agora, se eu for para essa cadeia alimentar, a história muda. Por que, Felipe, a história muda? Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Agora olha que interessante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível trófico. Na outra cadeia, vocês se lembram que o jacaré ele estava o crocodilo ele era consumidor terciário. Vocês se lembram disso? Ele era consumidor terciário. Só que nesse caso, ele está como consumidor primário, secundário, terciário, consumidor quaternário. Opa, naquela cadeia ele estava aqui como consumidor terciário e agora ele está aqui como consumidor quaternário. Então, se ele é consumidor quaternário, ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível trófico. Então, a teia alimentar, pessoal, é basicamente isso daí. Ela vai mostrar que um organismo, ele pode ocupar diferentes locais. Ele pode estar com um consumidor terciário. Em uma cadeia, ele pode estar em um consumidor secundário. Isso vai depender muito. Só que o que é melhor? Quanto mais próximo dos produtores, maior quantidade de energia vai ser obtida. Beleza? Quanto mais próximo for dos produtores, maior quantidade de energia. Então pense comigo. Para o jacaré, o que foi melhor? Para o crocodilo, para o jacaré, o que foi melhor? Em qual das duas cadeias alimentar ele vai adquirir mais energia? Nessa daqui que ele está com o consumidor primário, secundário, terciário. Qual vai ser melhor? Ele aqui com o consumidor terciário ou esse daqui como consumidor
quaternário. Qual dos dois ele vai adquirir mais fonte de energia, mais fluxo de energia, vamos dizer assim? Essa daqui, com o consumidor terciário. Porque lembra que quanto maior for um nível trófico, menor a quantidade de energia, enquanto nessa daqui, ele como consumidor terciário, ele está no quarto nível trófico, nessa daqui, como consumidor quaternário, ele está no quinto nível trófico. Então a quantidade de energia que ele irá receber será uma quantidade muito menor. Beleza? Então, pessoal, foi essa a questão de cadeia e de teia alimentar, certo? Espero que vocês tenham entendido. Lembrando, pode aparecer dois nomes, ou cadeia alimentar ou cadeia trófica, beleza? Ou teia alimentar e teia trófica. É basicamente isso, beleza? Só revisando de última vez, cadeia alimentar, ela vai ser uma representação gráfica que vai mostrar a questão do fluxo de energia de um organismo. E a teia alimentar vai mostrar os locais que esse organismo pode estar dentro de uma cadeia alimentar. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.